Bom dia, edificadoras. Como vão vocês? Bom, hoje eu falo com você a respeito de por que algumas pessoas vivem as promessas de Deus, conseguem alcançar e desfrutar, e outras não. Bom, para mim, na visão da palavra de Deus, uma das chaves mais importantes para responder esse questionamento está na forma com que você vê as promessas de Deus, ou seja, qual é a sua visão diante das promessas de Deus? E eu vou te falar na palavra o porquê. Lá em Romanos 10, no versículo 9 ao 10, está escrito o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Agora nós vamos lá refletir a respeito do que aconteceu com o pessoal de Israel no deserto, né? Ou seja, durante o processo entre a saída do Egito, né? Eles estavam ali no deserto, num processo a caminho, em direção à terra prometida, né? Que era a terra de Canaã. Então, Deus tirou todo aquele povo ali e fez uma promessa para todo aquele povo. Que era o quê? Eu levarei vocês para uma terra que mana leite e mel, né? A terra que eu prometi, que eu jurei, né, a dar para vocês. Mas o que aconteceu durante esse processo, né? Por que de todo aquele povo que recebeu aquela promessa, apenas 2 pessoas, né, que estavam ali dentro daquele povo, porque a palavra de Deus ela diz que daqueles que tinham 20 anos para cima, apenas Josué e Caleb colocaram os pés naquela terra. Ou seja, o povo que havia lá naquele momento de 20 anos para baixo, ou seja, já fazia parte de uma outra geração. A diferença está aí. Era a forma com que aquele povo enxergava a promessa de Deus. Então, o que acontece? Aquele povo saiu com aquela promessa, Deus em todo o tempo manifestando os seus poderes, né? Manifestando através de sinais e maravilhas, ou seja, tirou o povo do Egito das mãos de Faraó, né? Com 10 pragas, ou seja, livrou o povo no deserto, né? Naquela travessia do Mar Vermelho, e era um exército grande e numeroso, e colocou o povo aos pés da terra prometida, ou seja, a poucos passos da terra prometida. Mas o que aconteceu ali, né? Que impediu aquelas pessoas de colocar os pés, de pisar, de desfrutar, de adentrar. Há muito tempo, desde que o povo saiu do Egito, o povo murmurava, o povo reclamava. Ah, não encontro água, né? Deus nos tirou para morrer de sede no deserto. Deus ia lá, provia, né? Pararam diante das águas de Mara lá, que as águas eram amargas, e Deus transformou as águas, né, para que o povo pudesse beber. Deus fez sair água da rocha. Deus fez brotar maná do céu, né? As sandálias não acabaram, as roupas não se extraviaram, né? Então, assim, Deus agiu e proveu durante o período de espera da promessa para aquele povo. Mas a visão que o povo tinha, né,
era sempre uma visão, me trouxe para morrer no deserto. Me tirou de uma boa condição, né? Porque lá eu não passava fome. Enfim, quando nós nos deparamos na palavra, né, nesse momento em que as pessoas estavam à porta da terra prometida, o que aconteceu? O Senhor, ele se irritou, ele se indignou. Basta desse povo reclamando, basta desse povo não enxergar os meus feitos e não crer em mim, né? Porque a nossa palavra, ela funciona como um selo. A nossa palavra, ela só valida aquilo que a gente crê, aquilo que a gente pensa e aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que a gente guarda dentro do nosso coração. Então, todo o tempo, aquele povo estava dando provas de que eles não confiavam verdadeiramente em Deus, né? Eles eram como a onda do mar. Uma hora cria, estava lá em cima, outra hora não cria mais, estava lá embaixo, né? Ou seja, a todo tempo eles estavam colocando em xeque o agir de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus, né? Então, tudo isso era por quê? Por causa da forma com que eles enxergavam a promessa. E quando chegou aos pés de pisar na terra prometida, o que aconteceu? O que aconteceu? Eles reuniram ali 12 espias, né? Cada um representando uma tribo. Para o quê? Para espiar a terra prometida, para sondar a terra prometida, para ver por qual caminho, né, eles iam adentrar, né? Para ver a terra. E aí o que acontece? 10 voltam de lá com uma visão e 2 voltam com uma visão totalmente diferente. Ou seja, 10 voltaram de lá falando o seguinte: olha, pessoal, a terra é muito boa, a terra tem, né? Tá aqui os frutos, tá aqui as romãs, tá aqui as uvas. Verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel, mas é uma terra de gigantes. É uma terra que tá cheia de, né, inimigos. Nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que enfrentar. Mas aí o que acontece? Eles começaram a olhar para as condições deles, eles não olharam para as condições de Deus, eles não olharam para o Deus que já proveu até aquele momento, né? E 2, Josué e Caleb, eles verdadeiramente olham para o quê? Olham para tudo que a terra produzia, para tudo que a terra realmente tinha de bom, olharam também, viram também os gigantes, viram os exércitos, viram as dificuldades que eles iriam enfrentar, mas a visão deles diante da promessa era a seguinte: Deus pelejará por nós, Deus nos trouxe até aqui, Deus agiu até esse momento e ele vai continuar agindo, porque ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Falando eu, né? Agindo eu, quem poderá impedir? Que uma palavra de Deus, ela sai e ela não volta vazia, antes ela se cumpre naquilo que lhe apraz. Então era essa certeza, era essa visão que Josué e Caleb tinha diante da promessa. Só que o que aconteceu? Aqueles 10, a visão daqueles 10 inflamou o povo. O povo, em vez de olhar para a visão de Josué e de Caleb, o povo tomou posse, adquiriu a visão dos 10, né, diante das circunstâncias. Ou seja, tudo aquilo que Deus havia feito até aquele momento não era suficiente para validar, né, aquela promessa. Então, minhas queridas, eu falo para vocês que viver as promessas do Senhor, elas dependem da forma com que você enxerga, da visão que você está tendo das promessas. A promessa de Deus, ela fala que crê no Senhor teu Deus, tu e tua casa será salva, o teu esposo será salvo, os teus filhos serão salvos. E aí nós temos um agravante diante
do viver as promessas, o cumprimento das promessas, é que ela passa pelo agravante do tempo. Do tempo. Do como, porque Deus muitas vezes não revela o como. E aí nós nos vemos diante desse processo, que é o deserto, mas que Deus está provendo, Deus está sustentando, Deus está abençoando, né? Eu não estou ainda com o pé lá na promessa, mas eu estou a caminho da promessa, eu estou esperando a promessa, né? E esse agravante tempo é o que faz muitas vezes nós mudarmos a perspectiva, nós mudarmos a forma, a visão, né, da promessa. E é isso que muitas vezes nos impede de viver a promessa. Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, eu tinha anotado aqui para compartilhar com vocês. Lá em 2 Pedro 3, no versículo 8 ao 9, diz: Deus não trabalha no nosso tempo. Ele não está preso ao nosso tempo, como nós humanos, o nosso relógio, né, cronológico. A palavra de Deus, ela diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então Deus, ele trabalha no tempo dele, na hora dele, que ele sabe a hora certa de nos entregar, ele sabe a hora certa de fazer, ele sabe, né, se nós estamos com a maturidade para receber aquilo que ele quer nos dar, né? Se é o momento, se é a ocasião, se é a hora certa. A palavra de Deus diz também que há um tempo determinado para todas as coisas, lá em Eclesiastes 3, no versículo 1 e no 3, no versículo 11 também. E mais ainda, a palavra de Deus diz que a recompensa, a promessa, ela virá no tempo certo se não desistirmos, se não desfalecermos. Lá em Gálatas 6:9 diz isso. Então, o que aconteceu com esse povo diante do deserto? Eles não estavam, não, há muito tempo andando no deserto. Mas mesmo assim, eles desfaleceram, né? Então, vamos pegar o exemplo aí de Abraão e Sara, né? Que esperou 25 anos para o cumprimento de uma promessa, ou seja, para receber Isaac ali nos teus braços, né? Se muitas vezes eles tivessem desfalecido no meio do caminho, eles não receberiam essa promessa, eles não desfrutariam dessa promessa. Você, há quanto tempo você está esperando algo do Senhor? De repente, a sua família está aos pés do Senhor. De repente, é o seu filho, né, que você tem orado, que você tem buscado para que haja uma mudança, uma transformação. De repente, é rebeldia, né, vícios de bebida, vícios da droga, né? De repente é o seu esposo, né, que muitas vezes ainda não está aos pés do Senhor, não está buscando ainda, não se converteu, ou muitas vezes a libertação, né, de um vício da bebida, de um vício do cigarro ou outras coisas. E você tem orado, você tem buscado por muito tempo. Às vezes é uma resposta do Senhor em relação a algo profissional, a um contrato, né, que precisa ser fechado, a uma direção que precisa ser tomada, né? O que fazer, né? Por onde ir, por onde começar. E aí você está esperando essa resposta, essa confirmação do Senhor que ainda não veio. Nós já falamos em outros vídeos anteriores a respeito do mover-se, né? Qual é a forma correta de se mover? É se mover apenas após receber um sinal verde da parte do Senhor. Após termos orado, após termos buscado uma resposta, uma confirmação. E dessa confirmação do Senhor, dessa clareza, desse direcionamento, você aguardar o tempo certo, o sinal verde para se mover. Então tudo isso se encaixa nesse processo de espera, nesse processo de tempo, nesse processo de cumprimento de promessa. Então, esse agravante tempo, né, que muitas vezes a gente vê também só como algo ruim,
mas no positivo ele está cooperando para o nosso desenvolvimento, para a nossa maturidade, para o nosso desenvolvimento e crescimento, né? Porque no tempo da espera muitas vezes a gente não vê por esse lado, a gente vai enxergar isso aí depois, né, do cumprimento da promessa. Ele de certa forma nos traz isso, ele pode trazer esse desfalecimento, né, esse desânimo, essa vontade de desistir, de desanimar, né, de retroceder. Então, o que eu quero trazer para você hoje é isso. Se Deus te falou algo, se Deus te trouxe uma palavra, uma promessa, uma certeza ao seu coração, continue orando, continue crendo, continue tendo uma visão positiva. Porque eu tenho certeza que você tem testemunho, eu tenho certeza que você tem experiência com Deus, eu tenho certeza que algo Deus já fez na sua vida, eu tenho certeza que Deus já deu livramento para você, eu tenho certeza que Deus já trouxe cura para você, ou para sua casa, ou para sua família, eu tenho certeza que Deus já abriu portas financeiras para você, provisões para você. Eu tenho certeza que Deus já te abençoou no seu trabalho. Então, você, como aquele povo no deserto, você tem provas suficientes que validam o agir de Deus na sua vida. Então, creia que Deus vai fazer. Creia. Toda vez que você sentir um certo desânimo, você fala com o Espírito Santo: Senhor, aviva no meu interior, aviva no meu espírito o cumprimento dessa promessa. Eu creio, vai se cumprir. E o mais importante, declare com a sua boca. Confesse com a sua boca. Não confesse ao contrário, não diga ao contrário. Porque o que fez aquele povo retroceder, dar meia volta, porque a palavra diz que o Senhor mudou a rota daquele povo. Aquele povo teve que dar meia volta e começou a dar voltas, e ali eles rodaram por 40 anos até aquela geração morrer, para que aqueles que ficarem pudessem entrar e desfrutar da promessa. Amém? Que vocês possam ter uma excelente semana, guardem essa palavra no seu coração e tome posse de todas as promessas que o Senhor já fez na sua vida.